Olá jovens, tudo bom com vocês? Aqui é André Wallace para mais um vídeo no canal do CJE. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes acontece na internet, que é sobre collabs. A gente vai falar, será que vale a pena fazer collabs para você que está aí, que tem o seu negócio, quer que gerar uma mídia do seu negócio para ter mais cliente, para ter uma audiência maior, né, para ofertar serviços tanto no físico quanto no digital, né, se vale a pena você fazer collabs com outras pessoas. Mas antes, a vinheta. E aí, Wesley, tô aqui com você porque você já fez muitas collabs na vida, né? Você tem um canal que fala sobre autismo com a sua companheira, que é Fono. Então vocês trabalham você produz e ela grava, né? Ela é a cara do negócio. Ela é a face, você é o arquiteto ali da produção. E aí vocês fazem esse tipo de conteúdo para uma focada em autista e tal, e vira e mexe vocês fazem algumas collabs, certo? Para você, vale a pena fazer collab? Vale se for bem feita. Como assim? Entendeu? Porque, por exemplo, um erro que a gente cometeu assim, não foi só lado negativo, obviamente. Teve coisas boas. A gente conheceu muita gente nesse processo, inclusive. Inclusive a Carol. Mas um erro que a gente cometeu foi fazer muita collab. Que doideira, ele tá falando que eu tô com ovo. Vou atender e daqui a pouco... Certo. Um erro que a gente cometeu em 2019, principalmente, foi que a gente fez muita collab, entendeu? E aí e as collabs não eram estratégicas. Porque assim, o conteúdo em si foi ótimo. Foi muito aprendizado, foi muita coisa bacana o processo de collab. Mas era mais Carla entrevistando os convidados do que um bate-papo. Entendeu? Isso é um ponto interessante. Foi porque até que a gente deu uma diminuída nas collabs por causa disso. Porque, temos que rever o formato e tal. Porque quando você faz isso, você acaba deixando toda a figura de autoridade para a pessoa que é a convidada. Que é entrevistada, já que você está fazendo entrevista. Exatamente. Não era um bate-papo, era entrevista. Esse é um problema. É diferente, por exemplo, do Jô Soares. O Jô Soares tem uma... É uma entrevista. É uma entrevista, só que ele tem a autoridade dele construída há anos, e todo mundo sabe que ele é autoridade e tal. Só que quando ele faz isso, ele também empresta a autoridade dele pro entrevistado. Isso é um ponto para tomar cuidado. Não é à toa que nos primórdios da internet eu via muita propaganda de tráfego pago, né? Com uns caras mostrando a entrevista que eles tiveram no Jô Soares. Já mostraram, o cara foi no Jô Soares, entrevistado e tal, ele é bambambam. Ou seja, ele é autoridade no que ele fala. Se ele foi pro Jô Soares, ele é autoridade no que ele fala. Assim, a mesma coisa acontece numa collab se ela não for feita estrategicamente. Você tá só passando a autoridade, quando na verdade é uma troca. Naquele momento é um bate-papo, são duas pessoas... Colaborativo. Não é colaborativo. E sinceramente, isso não foi culpa dos nossos convidados, isso não foi um problema que eles nos trouxeram. Foi um erro que a gente cometeu na hora de conduzir. Que ao invés de ser um bate-papo, uma troca, a gente já propunha como entrevista. Para a audiência era bom, eles tinham um conteúdo bacana, mas do ponto de vista estratégico para a gente, não tanto. Porque a gente não estava pegando a autoridade de volta, nem a pessoa que vinha como convidado, que vinha por causa do convidado, a audiência dele, ela também não se sentia motivada a ficar, porque Carla não estava passando o conteúdo. Ela só estava extraindo o cara. Isso da pessoa, né? Isso é um ponto muito muito Quando for fazer collab, transforme num bate-papo de verdade. Obviamente que você vai fazer perguntas às pessoas, a pessoa ela vai responder. Isso é muito, muito, muito comum, assim, principalmente se eu não sou tão especialista no tema quanto você. Isso pode acontecer, né? Só que não tem que ser um peso 100% assim. Né? Tem que balancear para não se tornar só uma pessoa faz pergunta para outra. Porque uma hora vai chegar aqui, eu tô aqui no papo com você, Wesley, essa parada aí, como é que é? Você vai explicar a parada como é que é, com detalhes, eu vou ficar aqui olhando. Principalmente na sua visão como profissional, porque isso é um ponto importante. Isso a gente não cometeu esse erro. Isso aí a gente acertou muito. Nós trouxemos convidados que não eram pessoas que faziam exatamente a mesma coisa que minha esposa. Entendeu? Até porque não faria sentido. A gente estaria promovendo um concorrente direto. Não uma pessoa que pudesse ser parceira. Se não que seja um problema. É um problema pra você fazer com uma pessoa que esteja na mesma área? Porque eu não vejo isso como um problema. Não necessariamente, mas de preferência,
Assim, não necessariamente. Duas pessoas. As pessoas podem ser amigas das concorrentes, não é um problema. Porque assim, não é um mercado do Mad Max, né? Tem pessoas aí, né? Não é um problema. Assim, não é, nossa senhora, isso é terrível. Não é isso. É que assim, de preferência, você tem que trazer uma pessoa que seja complementar ao que você está falando. Por exemplo, ela fala para o mesmo público, mas ela resolve outro problema, um problema adjacente. Ou então ela tá em outra área. Por exemplo, Andrei faz produção de conteúdo. Mas você não sabe fazer tráfego. Não é que eu não saiba, é porque não tenho essa experiência, eu nunca fiz. Então, você nunca fez. Eu não sei. Eu tô querendo dar uma aqui, eu tô querendo dar uma de bonzão, não sou. Aí, por exemplo, você me convidou pra falar de tráfego nos outros vídeos anteriores, que vai aparecer aqui no card. Mas se você quiser falar de orgânico, aí eu manjo. Então... É mais ou menos esse ponto. Por exemplo, até no papo, a gente trouxe conversas que eram você falando, mas eu faço assim, assado. Tipo, eu vou trazer minhas experiências, você vai trazer as suas experiências e elas vão ser... A gente não estava falando... Agora a gente está falando parecer da mesma coisa, que os dois estão falando de produção de conteúdo, né? Acontece também. Mas, por exemplo... Quando eu gravei o Tráfego Pago, eu perguntei aqui... Por exemplo, a Carla e a Carol. Elas se conhecem, inclusive conheceu você por causa que eu falei também. Não paguei comissão. Não pagou comissão, triste. Aí o que acontece? Uma é fisioterapeuta e a outra é fonoaudióloga. As duas trabalham com o público de crianças autistas, com suas mães e tal. Então elas não vão falar da mesma coisa, mas elas vão falar para o mesmo público. Isso é um ponto interessante. A mesma coisa com psicólogos, com advogados, que dá para falar também, que falam com o mesmo público. Aquela coisa, são pessoas que vão complementar sobre o mesmo assunto. E aí o público daquela pessoa pode... que legal, também tem isso aqui, né? Vai complementar o que eu preciso para minha vivência. E do ponto de vista de ser colaborativo, não é só colaborativo na produção de conteúdo. Entendeu? É também colaborativo no sentido de as duas pessoas estão trocando audiência. Entendeu? Que esse é um ponto forte. Tipo, se as duas pessoas estão lá produzindo conteúdo, dando suas visões e tal, se eu te convido para uma live, quem te segue vai querer ver também. É porque eu acho que esse é o ponto do collab. Acho que esse é o principal, motivador das pessoas fazendo collab. Preciso aumentar meu público aqui. Vou fazer minha collab com o Marcos Mion. Marcos Mion vai me dar, sei lá, uns 1000 inscritos e eu vou dar 5 inscritos pro Marcos Mion. Tenho muita fé em Deus que vai acontecer. É exatamente isso. Você vai ter uma troca. Porque assim, existem vários motivos estratégicos para você fazer um collab. Entendeu? Por exemplo, você pode fazer quando as duas pessoas têm para trocar audiência. E as pessoas são grandes e as pessoas estão praticamente no mesmo nível, entendeu? Quando eu digo no mesmo nível, é tanto no mesmo nível de conteúdo como no mesmo nível de audiência. Por exemplo, Carol e Carla têm número de seguidores parecido, um pouco mais, outro um pouco menos. As duas também têm muito conteúdo para dar, então fica aquela. Você convidou tanto para audiência como por conteúdo. Agora, se você vai convidar alguém, por exemplo... Marcos Mion, por exemplo. Milhões de Ele fala de autismo, o Brasil vê. Ele tem esse ponto. Então, como ele é pai e tal, então ele acaba que tem um conteúdo, ele tem como puxar o assunto também. E ele tem alguma afinidade com o assunto. E se você coloca ele você faz uma live com ele, obviamente, você tem como pegar um grande público dele. E provavelmente, se ele te convida para fazer uma live, não vai ser por causa do seguidor. Vai ser porque... Não, no caso dele não. No caso dele, ele não tá nem aí. Isso não vai ser isso que ele vai fazer. Se ele for chamar alguém que tem pouco seguidor, mas tem um conteúdo muito bom, entendeu? Aí, isso também faz uma troca bacana. Esse é um ponto, esse é um outro motivo. Você pode chamar por troca de audiência, por troca de conteúdo. Ou pelos dois. Entendeu? Porque se você tem uma audiência grande, mas uma pessoa desconhecida, seja uma pessoa desconhecida que tem conteúdo, tá ótimo. Tá. O lance que a gente aprendeu é que não transforme sua collab numa entrevista. Colabore. E é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse conteúdo. Deixa o like em tudo aí, Wesley. Obrigado. Deixa o like aqui embaixo. Obrigado pela colaboração. Aperta tudo que botão que tiver aí. Até o próximo vídeo e... Legal, vamos nessa. Menos o dislike. Não, aperta também. Aperta tudo, mano. Aperta tudo. Apertar os dois, só pode aperta tudo e diz o que aconteceu. Tá bom. Aperta tudo aí e escreve lá. Aconteceu isso aqui no meu computador quando eu apertei todos os botões que estavam na tela. Nada. Certo? Valeu. Até o próximo vídeo.